Mais uma vez, nós estamos aqui pela bondade, pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Femicast que chega aí na tua casa, mais um momento especial nas nossas vidas, né, meninas? Estamos aqui mais um dia. O Senhor Jesus, Ele tem nos concedido um momento especial de nós compartilharmos com você que sempre nos acompanha, sempre está divulgando, compartilhando esses vídeos, esses materiais, na verdade, que são trabalhados aqui no Ministério Petra. Também tem o podcast dos obreiros, tem os outros grupos que fazem podcast todo mês. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque sei que você tem mandado para outras pessoas, para alguém que precisa. E o nosso intuito é justamente isso. Sair da nossa casa, deixar os nossos afazeres e estar aqui com você para compartilhar algo da parte do Senhor para a sua vida. E nós estamos com um tema muito importante hoje, que é sobre a oração, né? Num momento, em dias aí tão difícil, tão corrido das nossas vidas, nós termos esse tempo. E eu estava falando até com as meninas aqui, que o primeiro podcast que nós fizemos lá em fevereiro, né? Foi em fevereiro, nós falamos sobre a palavra. E aí hoje à tarde eu pensando, estudando, eu falei, são duas ferramentas importantíssimas para nós cristãos, né? A gente termos aí em mãos, que é tanto a palavra quanto a oração. E por isso nós achamos de extrema importância falar sobre a oração nessa noite, nesse dia, nessa manhã. Talvez você estará assistindo esse vídeo aí na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, no seu serviço, no horário aí de intervalo. E que o Senhor Jesus ele possa falar através das nossas vidas com você. Esse tema foi escolhido pela nossa irmã Meire, com muito carinho. Nós sentamos, conversamos e ajustamos, e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho do que é a oração, né? Mas antes, Jéssica, pode falar aí. Paz do Senhor a todos, que você esteja mesmo preparado para participar com a gente, um tema muito importante. A oração faz parte da nossa vida e que nessa noite você também se sinta inspirado a buscar mais o Senhor através da oração e que esse vídeo possa falar com você durante todo o nosso momento aqui. Meire. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a cada um. Nós estamos mais felizes por estar mais um dia, né, meninas? Graças a Deus. Falando da palavra do Senhor, orando, que só assim a gente pode ficar de pé, fortalecer, né, através das nossas orações. Isso mesmo. Que é um tema muito importante. E quanto mais orar, mais a gente Intimidade que né? temos com Deus. E é isso aí. E antes de nós entrarmos, né? Você tem o tema anotado ali, Jéssica? Eu anotei, mas eu acho que ficou no meu... O poder da oração na rotina da mulher moderna. É isso aí. Esse é o tema dessa noite. O poder da oração na rotina da mulher moderna. Porque nós sabemos que todos nós trabalhamos fora, somos mães, somos esposas, né? Tem nossas atividades diárias e do lar, fora do lar. Mas mesmo em meio a uma rotina corrida, a gente precisa ter esse tempo. E antes de nós entrarmos no tema, nós precisamos entender um pouquinho, né, sobre a oração. O que é a oração? Né? Nós precisamos saber o que é a oração, primeiramente. A oração nada mais é, Meire, que uma conversa. Estou tendo agora uma conversa com vocês e com você que está aí nos ouvindo, mas é uma conversa com o nosso Deus, é uma forma de nós aproximarmos de Deus, né? De nós demonstrarmos a nossa dependência de Deus. E é onde que nós recebemos as orientações dele, nós nos fortalecemos na fé. Então, Jesus ele nos ensinou, lá em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo afirma isso, que através da oração nós podemos apresentar as nossas preocupações a Deus e expressar a sua paz, e experimentar a sua paz. Então, Jesus ele nos orienta que devemos orar sem cessar. Então, precisamos ter esse entendimento. Mas o que é oração? Talvez você que vai ouvir esse vídeo, aí você não é evangélico, não conhece muito as coisas sobre a Bíblia, a palavra, né? Não tem um conhecimento um pouco mais profundo. A oração é isso, é você conversar, você ter um tempo, você parar, ou mesmo que você esteja fazendo algo, você ter um tempo para Deus. Só que aí, Jéssica, é importante nós falarmos também, eu fiz questão de anotar isso, que a Bíblia, ela diz em Mateus que nós precisamos vigiar e orar. Então, observa que o vigiar, ele vem antes,
E eu achei muito importante eu trazer isso daqui antes de nós entrarmos na questão da oração, na rotina da mulher, aí dos dias corridos, de mulher moderna, enfim. Eu achei muito importante colocar essa parte aqui de vigiar antes de orar. Porque se nós não vigiarmos, no quê? Nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos comportamentos, com o nosso caráter diante da sociedade, toda nossa oração ela é em vão. Vigiarmos o nosso comportamento com a esposa. A Bíblia diz que se nós tivermos algo, né, se não tiver bem, o casal, olha só, a oração nem é ouvida. Então, aí a gente vê como é importante nós vigiarmos. Então, antes da gente entender, tá, mas orar é falar com Deus, certo? E o que eu preciso fazer antes? Então, preciso vigiar, né? E aí a gente vai lá para as nossas escolhas, vai lá para o nosso dia a dia. Como está sendo o nosso comportamento? Como que eu estou sendo como serva do Senhor? Como eu sou lá fora? O que falam de mim? Né? Como que eu me apresento para a sociedade? Como eu tenho me preocupado em agradar o Senhor antes de eu dobrar o meu joelho ou antes de eu atrair a presença dele, seja lá lavando uma louça, uma roupa, mas como eu estou, né, Jéssica? Qual que é a minha preocupação? Então, eu achei, isso aí é só uma reflexão, né, para nós pensarmos na questão da vigilância, porque senão tudo fica como se fosse em vão, né? Então, na verdade, vigiar, ele vem primeiro. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar consciente e espiritualmente desperto. E aí você olha, por que espiritualmente? Porque nós, Meire, nós vivemos no mundo natural aqui, nós nos alimentamos, nós precisamos dormir, nós precisamos praticar atividade física, nós precisamos ter vitamina no nosso corpo, né, comer bem, dormir bem, descansar. Porém, nós temos um mundo espiritual ao nosso derredor. E aí a gente entende o porquê do vigiar, o porquê a gente tem que estar atento, o porquê a gente tem que estar espiritualmente desperto, né? Porque há um ataque diabólico o tempo todo. Nas nossas mentes, as setas preparadas o tempo todo pelo nosso adversário. Às vezes nós chegamos em ambientes que a gente sente o peso espiritual, a gente sente, às vezes nós temos a experiência mesmo, pessoal, a pele arrepia, você sente um peso, às vezes você sente uma dor de cabeça, e a vigilância, e por isso da vigilância primeiro antes da oração, porque quando nós vigiamos, nós pensamos o que nós estamos proferindo da boca para fora, né? Porque as nossas palavras ela têm poder, como nós estamos nos comportando, com quem nós estamos se envolvendo. Então isso tudo vem na vigilância antes da oração, né? Então eu achei muito pertinente trazer esses dois tópicos, porque senão a gente fala de orar, mas tem gente que ele ora, só que ele não vigia, né? Aí ele bota todo o tempo que ele teve de oração, ele bota para fora. E também a questão da vigilância, onde nós percebemos que nós somos fracos. Porque quando eu vigio, Meire, eu entendo assim, meu Deus, eu preciso orar. Eu preciso orar antes de eu tomar essa decisão. Eu preciso orar antes de eu fazer tal coisa. Será que é para mim fazer? Então, isso tudo é vigilância. Ó, você está atento, você está alerta. Aí você vai e aí você ora, Senhor. Aí você se propõe, aí você faz o teu propósito, aí você faz a tua busca, ou você se consagra, faz o jejum, enfim. Mas aí você vigiou, você trouxe a tua memória, você está consciente daquilo que está acontecendo, se é um ataque espiritual, se é algo que você tem que entrar com cuidado, se é um lugar que você nem deve ir. Então, tudo isso vocês observam que vai fazer parte, então, da vigilância, para depois, né, aí é onde entra a questão do discernimento, né, de situações que a gente não deve viver de uma maneira distraída espiritualmente. Então, orar, aí a gente pode dizer, né, que orar é levar aquilo que nós identificamos na vigilância a Deus. Então, às vezes você percebeu um ambiente, Jéssica, lá no teu serviço, né, Meire, lá no meio da família, algo com o esposo, algo com o filho, Senhor, isso aqui não está. Então, você está vigilante, você está atenta, aí você vai e ora e apresenta, né? E aí é onde que a gente entende que precisa dessa ajuda do Senhor, né? E aí eu quero deixar para vocês aqui, antes da gente entrar no tema, que a gente pode resumir, né? Resumir que orar é buscar e vigiar é estar atento ao perigo. Orar é buscar força para permanecer firme,
Por isso, Jesus não disse apenas orai, mas vigiai e orai, porque a vigilância ela mantém nós despertos e a oração nos mantém dependentes de Deus, né? E é isso, quando nós precisamos estar com os nossos sentidos aí apurados, aguçados. Tem gente que é muito distraída com as coisas espirituais, tem gente que leva as coisas muito assim, desregrado, muito de qualquer jeito. Não, nós precisamos ter uma postura diferenciada, né? E aí a gente, para entrar no nosso tema, né, eu poderia deixar aí para você que está aí assistindo, pensar, refletir aí qual é o seu entendimento disso, que é o que significa, na verdade, na prática, né, viver o mandamento de orar sem cessar, né? Orar sem cessar. É você viver aí de joelhos dobrados o dia todo para fazer talvez uma penitência, é você rezar, fazer uma reza, uma prece, algo sem intervalo, sem tempo. É isso? Será que é isso, esse orar? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Na verdade, não, né? Para mim, orar, buscar ao Senhor, é aprender, levar a Deus para dentro da minha rotina. Então, por mais vocês são mães, a Mary já é mãe de rapazes, né, moços aí, a Jéssica é mãe de crianças, um pré-adolescente, são idades diferentes, mas em meio a tudo isso, nós precisamos o quê? Colocar Deus dentro da nossa rotina. Então, esse orar sem cessar, realmente isso. Estou lá fazendo os meus afazeres, né, Jéssica? Às vezes lá no serviço você passa por algo. Eu tive uma experiência essa semana bem, posso dizer que pesada, assim, e em um local, e realmente eu percebi que se não fosse a orientação que nós temos do conhecimento da palavra, do poder que há no nome de Jesus, o entendimento de quem nós somos no mundo espiritual, não esse mundo terreno, porque esse mundo terreno não vai fazer diferença para a situação que eu passei essa semana. Então, assim, aí você entende o poder da oração, né? No mundo espiritual, onde o diabo ele quer nos destruir. Eu tive uma experiência com uma pessoa essa semana que no olhar dela você observava uma ação muito pesada do diabo, muito pesada do mundo das trevas. E foi uma coisa assim bem desgastante. Eu senti o peso, pessoas que estavam ali ao redor que não eram cristãs, não eram evangélicas, né? Mas elas perceberam, elas ouviram coisas ali que né, aconteceu naquele momento que você vê que não é natural. E aí a gente entende, Jéssica e Meire, a importância de você estar preparado. Não só para aquela oração que nós estamos falando, estou lá lavando a minha roupinha, estou lá arrumando o lanchinho dos meus filhos, estou levando meu filho na creche, na escola, estou indo trabalhar, estou falando com Deus. Não só essa oração, mas estar preparado para um ataque, para um confronto, que uma hora vai acontecer com alguém, né? E aí a gente entende o peso que é a oração, o peso que tem o nome de Jesus, o peso de você estar pronto. E agora? Aconteceu, essa situação, ela aconteceu em várias eu quero cuidar muito bem com as minhas palavras, vários horários diferentes com outras pessoas. E, né, teve pessoas que choraram, teve pessoas que queriam ir embora, teve pessoas que não queriam fazer mais aquela rotina. E diferentemente delas, eu entrei ali no local, eu coloquei a minha mão, eu repreendi. Porém, era algo muito além, porque é uma pessoa que está, infelizmente, entregue ao mundo das trevas, entregue ao mundo do ocultismo. Então é uma luta que, se a pessoa também não quiser a mudança, é um desgaste, é um embate muito pesado. Então, primeiramente, essa pessoa precisa querer essa mudança, né? E eu estava ali numa outra função, mas eu me vi e senti a obrigação como serva do Senhor de fazer o que eu fiz. Mas é uma luta muito pesada, e aí precisava também do querer dessa pessoa. Mas assim, aí você vê a importância de você estar ali pronta e de você agir. Não ficar só vendo, não chorar, não correr, não travar, porque nós temos essa autoridade, nós recebemos ela de Jesus. E para nós usarmos nesses momentos assim que pode acontecer na vida de qualquer um, né, que o Senhor ele prepara até para nós termos também essa experiência. Aí a gente vai entender o peso e a importância da oração, né, meninas? E aí eu pergunto para Meire,
né, deixando um pouquinho todo esse peso de lado, mas foi uma experiência real, né? Eu queria trazer isso aqui para você também aí refletir. Talvez você me entendeu parcialmente, porque eu não quero relatar muitos detalhes para não expor ninguém, mas é só para você ficar atento que o mundo espiritual ele é muito real, né? E às vezes a gente vive aí uma vida muito natural, muito desligada, e o mundo o mundo espiritual ele tenta nos sufocar o tempo todo. Mas aí, Meire, eu deixo para você aí falar também um pouquinho. Quais são os maiores desafios para manter uma vida constante de oração? Às vezes no cansaço, na correria do dia a dia, a mente cheia, muitas vezes a gente quer resolver tudo sozinho, mas a gente precisa entregar, precisa simplesmente colocar tudo na mão do Senhor e crer que tudo Ele vai fazer, né? É verdade. A gente não pode querer tentar resolver sozinho. A gente tem que pedir discernimento, tem que dobrar o nosso joelho e tem que entregar a Deus, porque não adianta a gente querer resolver sozinho. Sozinho a gente não consegue nada. Se não for através do Senhor, né? Através da oração, e a gente tem que entregar e confiar. Literalmente, deixar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer. É bem Né? isso, Meire, é bem isso. Quando a gente fala de desafio aí, é algo que te tira do seu conforto, né? Do seu natural. Então, por isso que já vem a palavra desafio, né? Sim. Para manter, porque realmente é um desafio. É o que eu falei. A gente tem a nossa rotina, tá? 5 horas, 6 horas, 5:30, mais ou menos é o que a grande maioria acorda, né? Aí desperta lá o celular, você tem a sua rotina da manhã, quem tem filho pequeno, quem tem esposo, quem tem outras coisas, né? Eu vou para uma academia, eu vou fazer alguma coisa, eu vou limpar minha casa, eu vou trabalhar fora. Independente. E aí nós temos uma rotina. Só que aí vem os desafios. No meio disso tudo, né? Nós encontrarmos esse tempo, nos organizarmos e buscarmos ao Senhor, né, Jéssica? Sim. Porque, como a palavra diz, é um desafio. E só que nós temos que estar conectadas. Né? Não resolver sozinha. Não resolver sozinha, porque é como eu falei dessa experiência. Eu não era aquilo que eu fui fazer naquele lugar. Eu fui prestar um outro cuidado, que é a minha função, né? De uma outra parte minha. Mas ali eu me vi uma situação que saiu do natural. Então entra aí a palavra desafio, né? Então assim, quando a gente se vê numa situação, a gente tem que estar. Às vezes eu estou muito acostumado naquela rotina, eu preciso sair dessa rotina. Mas aí eu vou enfrentar desafio, por quê? Porque vai me tirar do comodismo, vai me dar uma chacoalhada. Então, palavras, guarda essas palavras aí, desafio, guarda aí para tua mente. Porque às vezes você fica muito aí, né? Estou naquela rotina, dia a dia, 1 ano, 2 anos. Eu tenho 10 anos de empresa, eu tenho 20 anos de empresa. E às vezes nesses 20 anos, nem o roteiro que você passa pela rua, você mudou. Você vai há 20 anos pela mesma rua, você vai há 20 anos, você está lá às vezes com aquela mesma pessoa trabalhando ao teu lado, você tem os mesmos comportamentos, levanta, toma o teu café, toma o teu banho, se arruma. O que é um desafio para você? Então eu deixo aí essa pergunta, às vezes você está muito na rotina, às vezes precisa, né, mudar um pouquinho para... Porque se a gente for deixar, como a Meire falou, o cansaço, a mente cheia do quê? Cheia de coisa que a gente às vezes pega pela mão, né? Sim. A gente enche às vezes a nossa cabeça com coisas que às vezes mais nos atrapalha do que nos ajuda, tá bom? E, Jéssica, e quando a gente fala, né, como a oração transforma a maneira de enfrentar as pressões, já que nós estamos falando aí de tantos compromissos, tantos desafios, e aí vem as pressões, né, com todo esse contexto. Como a oração ela pode transformar essa maneira de enfrentar? Eu deixei uma observação aqui, que a oração ela não muda apenas as circunstâncias, ela muda primeiro quem está orando, né? Porque Exatamente. a gente sabe que existe muitas pressões, a gente sabe que existe muitas pressões na família, às vezes no lugar de trabalho. E a gente orando, o Senhor vai tratar primeiro com a gente. Então a gente vai ter uma sabedoria de, às vezes, numa palavra, a pessoa vir falar e você não saber o que responder. Você orando, direcionado, você vai ter paz, você vai ter mansidão de responder essa pessoa. Né? O Senhor vai mudando a gente através da oração. E aí as pressões, elas existem, mas a gente vai tendo
discernimento, Sabedoria. de sabedoria, de conseguir driblar elas, né? Porque assim como você falou dessa sua experiência, não foi a primeira e também não foi a última, né? verdade. E acredito que todo mundo, se a gente sentar para conversar, a gente vai ter uma história para contar sobre isso. Porque o inimigo está aí, verdade, né? Esperando uma oportunidade. Então, se a gente não tiver em constante oração, com muita intimidade mesmo com o Senhor, a gente acaba deixando que essas pressões nos afastem. Muitas pessoas até se afastam por não saber lidar com elas, né? De não saber mesmo ter muita intimidade com o Senhor, de conseguir achar um norte, né? Achar uma saída das pressões, das dificuldades. Então, a gente precisa mesmo se conectar para que Deus possa mudar a gente, para que a gente consiga orientar e saber lidar com as situações. E às vezes a gente fica achando que é no outro, né, Jéssica? Sim. Que é no outro, que é no outro, que é no outro. E aí, essa pergunta tá interessante, esse tópico, na verdade, é interessante, porque quando a gente busca, quando a gente tem essa sensibilidade na oração, aí a gente vai perceber que, primeiro, o Senhor ele vai falar conosco, né? É igual quando a gente prepara uma palavra para trazer na igreja. Primeiro, porque você que está lá preparando lá na tua casa, então ninguém está ouvindo. E aí Deus está falando já com você ali, porque você está preparando, seja uma leitura, seja uma palavra introdutória, seja uma pregação. Então o Senhor ele começa a falar, você começa a observar, nossa, olha só o que aconteceu, olha só como esse personagem da Bíblia, a atitude dele. Aí você lembra algo que você já passou e você vai ver que vai conectando. Por quê? Porque o Senhor ele está trabalhando primeiro na gente. Né? Isso é tremendo da parte do Senhor. Né? E aí a gente pode dizer assim, deixa uma pergunta aí para você também raciocinar e pensar junto com a gente. É possível ter intimidade com Deus mesmo quando parece não haver tempo? Na verdade, nós já falamos um pouquinho, né, de correria, a Jéssica falou sobre pressão, sobre busca. Com certeza é possível, com certeza, porque na verdade nós arrumamos tempo para tudo, certo? Eu quero começar a fazer uma academia, a gente arruma tempo. E agora eu quero fazer uma aula de não sei o que, a gente arruma tempo. Eu vou entrar no sei o que, a gente arruma tempo. Eu preciso tirar a habilitação, tem que ficar lá fazendo as aulas, não sei quanto tempo. A gente arruma tempo. Então, a gente observa que tudo é questão de organização de rotina. É aquilo que eu falei lá atrás. A gente, às vezes, está 10, 15, 20 anos naquela rotina e aquilo está cômodo, né, pra gente. A gente precisa sair desse comodismo. E essa pergunta é mais, né, uma coisa assim, só pra gente mencionar. Mas isso é óbvio que a gente consegue, que a gente tem nas nossas mãos esse controle da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa casa. Porque nós temos que entender, primeiramente, nós não somos daqui, né, meninas? Nós somos passageiros, então não adianta nós, agora eu falo como mulher mesmo, para mulheres, ficar só focada em serviço de casa, que tem mulheres que ela acaba ficando bitolada com a casa, tem mulher que ela fica bitolada com filhos, tudo é o filho, ela não consegue nem respirar. Então assim, aí você vê que tem coisas que acabam roubando o teu tempo, roubando a tua organização, né, para que você tire esse tempo com o Senhor. Mas além de nós tirarmos aquele tempo ali, seja fazendo uma comida, seja limpando uma casa, mas é preciso, Jéssica, a gente tirar realmente um tempo de qualidade. Então até anotei isso daqui, porque nós precisamos ter esse tempo realmente, como nós não estamos corridos, nós não paramos e não viemos aqui gravar o podcast para que ele chegue no teu coração e que você compartilhe esse vídeo, que chegue nos corações aí de quantas pessoas. Já teve aqui, acho que a Glaucia que falou, que não sei se uma amiga dela, um familiar que está ouvindo lá do outro lado, acho que no norte do Brasil, alguma coisa assim. Então, assim, você vê como vai longe, mas isso tudo por quê? Porque nós paramos a nossa rotina, a Jéssica teve que se organizar com o esposo, que também vai fazer o podcast dele, com os obreiros, se organizar com os filhos, você se organizar com a casa. Hoje é minha folga, mas eu já me organizei com a minha janta, já deixei tudo prontinho para estar aqui. Então, você vê que quando a gente quer, a gente se organiza. Então, eu falo de experiência própria, isso é algo pessoal meu e do meu esposo. Todas as vezes, para vocês entenderem, vocês que estão aí ouvindo, todas as vezes que nós nos propositamos em orar junto, meninas, é uma coisa assim, sobrenatural. Tudo acontece, tudo sai fora da rota. Tudo assim, todas as vezes. É incrível, é incrível. Orava separado. Quando a gente falava que ia orar junto, sempre acontecia alguma coisa, sempre.
E nós nos propositamos aí um tempinho atrás, e estamos nesse propósito juntos em oração, e aí nós sentimos, tanto eu, e a gente conversa bastante, né? Tanto eu quanto ele, a gente sente a diferença do casal. Eu sei que a Meire ainda pode demorar um pouco para ter essa experiência, mas vai ter em nome de Jesus, Vai, né, Meire? Jesus, E a Jéssica talvez já até faça, ou se não faz, é importante vocês fazerem para vocês sentirem a diferença. Mas é tremendo, Jéssica, é tremendo, assim, a força, a autoridade que você sente da parte de Deus, o casal, ele buscar o Senhor junto. E tudo isso por quê? Porque ele vai se organizar, ele vai ter um propósito, ele vai tirar um tempo de qualidade, né? Não só aquele tempo ali raso, que às vezes a gente fala ali no dia a dia, né? Mas um tempo profundo, e ter essa busca como um casal. E aí você sente a diferença. Você sente que a experiência é outra. Então, eu deixo aí para você, que é muito importante. Se você não faz, começa a fazer, porque é extremamente importante. Porque Deus, ele une o casal para um propósito. Né? Agora, falando de casais, o marido e a mulher, eles são o alicerce da casa. Né? Então, a importância dos casais estarem bem diante do Senhor para abençoar os seus filhos, para abençoar a sua casa, para ser exemplo, para ser um alicerce, para ser uma estrutura dentro do lar. Então é importante essa visão, essa vigilância e essa busca em conjunto, né? Uhum. E como a oração fortalece a intimidade da mulher, Meire? Assim, nós podemos falar com Deus fazendo janta, lavando roupa, né? No trabalho, sozinho lá. Mas a gente tem que tirar um tempo para falar com ele, né? Que é muito importante. Mesmo na correria, no dia a dia, a gente tem que tirar um tempo, porque Deus exige a intimidade da presença da gente, né? A gente precisa ter muito próximo para estar muito presente na presença de Deus. E não que ele não vai ouvir a hora que a gente está nos lugares que não é assim, propício, né? Às vezes a gente está na cozinha, está lá na sala, está lá no banheiro, a gente está falando, mas mesmo assim a gente tem que tirar um tempo, ir lá no quarto, dobrar o joelho e sentir mesmo a presença de Deus, né? Falar, ter aquela bem intimidade mais próxima dele, porque só assim para a gente poder fortalecer, né? É verdade. Estar bem presente, bem firme na presença do Senhor, para aquela intimidade cada dia a gente ter mais fortalecida, né? Mais vontade, mais próximo de Deus também, né? Sim, com certeza. Quer falar, gente? Quero. E é muito importante também porque, falando novamente do mundo espiritual, essa semana passada a gente começou, o pastor comentou a gente fazermos, né, todos os finais de semana, o jejum. Né? E só da gente começar a falar, eu e meu esposo, ele falou, a gente vai colocar tal propósito junto. Uhum. Foi assim, no outro dia já começou assim, um levante muito grande. Então, assim, com certeza. Só de falar, a oração ela é muito poderosa. O poder da oração, ela incomoda mesmo, né? Você vê que assim, mexe, ela mexe, porque assim, só da gente começar a falar, a gente vai colocar tal propósito. No outro dia, nossa, foi um dia terrível. E assim, e ainda ele comentou, falou assim, olha, só da gente falar. Exatamente. E já começa. Então, assim, são desculpas que a gente dá. Ai, estava limpando minha casa, não consegui orar. Aí no outro dia, tive uma reunião no trabalho, não consegui. A gente sempre coloca as coisas importantes. Mas o que realmente é importante, né? A gente deve priorizar a oração na rotina, porque todo mundo tem a rotina corrida. Exatamente. É o que a gente falou. Hoje a gente se organizou para estar aqui e acredito que vai edificar muitas vidas. Com certeza. Mas são prioridades, porque é importante. E a gente começa a ver as mudanças, como eu já disse, em nós e nas pessoas ao redor. Porque a oração é muito poderosa. A gente tem que fazer uso dela constantemente. Lavando uma louça, lá no trabalho. Mas a gente tem que mesmo priorizar, tirar esse tempo. Né? Pra Deus, né? Sim. Porque a gente fala orar sem cessar, né? A gente às vezes não vai conseguir, como você disse no começo, ficar o dia inteiro orando, né? Mas para Deus, o nosso pouquinho já é muito, né? E começa assim, às vezes vai começar 5 minutinhos, daqui a pouco 10, e vai virar algo tão gostoso que a gente vai orar e a gente vai nem perceber, vai ter passado meia hora, 40 minutos. Aí você sente até falta se você não fizer. Exatamente. E a gente prioriza, às vezes tem um compromisso, um convite que a gente recebe, às vezes a gente está cansado, a gente tem outras coisas para fazer e a gente não vai. Então, assim, a gente tem que mesmo focar no que é importante pra gente. Sim. E a oração tem que ser lá, né? Constante e sempre nossa prioridade. Porque a gente adquire intimidade, conhecimento. Então, é muito importante mesmo.
E é importante também salientar aqui a questão, como eu falei para Mary, como a oração fortalece a identidade da mulher. Quando a gente fala essa palavra identidade, é algo que vai representar quem você é. E às vezes esse quem você é, você que está aí ouvindo, ou às vezes pode acontecer até com alguma de vocês aqui, sempre se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você, vão achar de você. E, na verdade, a gente tem que entender que quem vai nos dar o real valor é o nosso Deus. Então, a oração, essa intimidade com Deus, também faz nós enxergarmos a nossa verdadeira identidade, né? Nós, como mulher, porque a mulher, ela tem, infelizmente, um grande número de mulheres, ela tem esse complexo de inferioridade, ela se sente inferior ao homem, ela se sente inferior a alguém lá do trabalho, a outras mulheres que têm cargos, aí ela já se sente que ela, né? Então a mulher, ela tem uma autoestima muito baixa, né? Grande, às vezes se o homem falar alguma coisa, nós somos muito sentimentais, a gente já fica machucada, magoada. Mas aí essa questão da oração, ela também vem fortalecer a nossa identidade, que a gente entende quem que a gente é para o Senhor. Nós somos filhas, nós somos herdeiras, nós somos, podemos colocar que nós somos princesa. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, então faz parte de uma realeza, de um reino espiritual, de um reino que o Senhor vai trazer para nós, já veio trazer. Então, assim, olha só quem nós somos no mundo espiritual. Né? Então, a oração, ela vai fazer você entender qual é essa identidade, né? A identidade real que nós precisamos sentir e entender realmente isso, que o nosso valor, ele não está no que o outro pensa de nós, Meire, ele está no Senhor. Então, quando você tem essa intimidade com teu Deus, você vai saber quem você é. Não, eu sei. E quando acontecer qualquer situação diferente, você sabe como se posicionar. Porque você criou uma identidade, você sabe quem você é. Então, isso eu achei importante falar isso, porque, né, por conta de, às vezes a gente interpreta as coisas de uma forma errada e deixa passar coisas importantes. E é importante a gente ter essa visão do nosso posicionamento e identidade, né, de uma mulher cristã. Sim. E, Jéssica, como saber se Deus ele está respondendo ou ensinando a esperar? Ai, que difícil, hein, Jéssica? Essa questão do esperar. Essa eu, estudando, eu coloquei assim, que Deus responde de 3 formas. Claro que Deus é Deus, ele vai, se ele quiser, ele vai fazer, mas também ele pode responder de 3 formas. Sim, não e espere. Quando a gente quer muito uma coisa e coloca em oração, a gente quer para ontem, né? Mas talvez não é o momento, e se for o momento do esperar? É muito difícil, né? Difícil. Porque a gente fala, né, que esperar no Senhor nem sempre é fácil. Esse tempo de espera não significa ausência de Deus. É nesse momento que Ele nos molda, né? Porque às vezes você quer algo para amanhã, Meire. Mas e se nessa espera que pode... A espera do Senhor pode ser 1 ano, 2 anos. Lembrando que Deus é atemporal, né? Exatamente. Ele não vive no nosso tempo. Então, assim, talvez nesse processo de espera, Ele já está trabalhando em você e você às vezes está esperando, mas já até aconteceu, Deus até respondeu já a oração, não é verdade? Sim. Então, a gente orar e a gente conhecer, entender o Senhor e confiar nele. Eu acho muito importante também falar que nós, como seres humanos, nós olhamos algo, desejamos, buscamos algo da parte do Senhor, porque nós pensamos que aquilo vai ser tremendamente importante para nós. E aí vem o silêncio de Deus. Porque o Senhor está vendo o amanhã, Ele sabe que aquilo ali não é tão importante como você está achando, que você precisa muito daquilo ali, e Ele só faz o quê? Silêncio. E aquele silêncio é o que a Jéssica estava falando, vai trabalhando com você. Às vezes você não recebeu a resposta que você queria do Senhor, mas o Senhor já está trabalhando na tua perseverança, na tua paciência. Você está aprendendo a ter paciência, você está aprendendo a ser perseverante e não desistir porque o Senhor não te respondeu. Aí você entende que se Ele não te respondeu é porque Ele tem algo melhor, porque a Bíblia diz que os caminhos dele são mais altos que os nossos. Então, quem somos nós? Eu não sei o que tem ali atrás daquela parede, daquela cortina. Ele sabe o que tem, né? Lá do outro lado do universo. Então, quem é a gente, né? Então, nós, infelizmente, ou felizmente, né, mas é a condição que temos de mente finita e limitada, nós projetamos, né, as coisas para o nosso futuro, para a nossa família, os nossos desejos, mas o Senhor, às vezes, com o silêncio, Ele vai ensinar você a ser
perseverante, a ser paciente, a trabalhar na tua Exatamente. ansiedade. Tem pessoas que são muito ansiosas e precisam ser trabalhadas ali no máximo. Tem gente que está no grau máximo de ansiedade e precisa do silêncio de Deus para ser confrontado. E nem sempre é como a gente quer, mas pode saber. Para você que está aí ouvindo, pode saber que a resposta do Senhor sempre vai ser melhor. Às vezes você está aí orando por alguém que está internado, por alguém que está mal, por algum familiar, um amigo. Você está orando querendo a vida dele, mas o Senhor ele não quer. Porque o Senhor sabe que se curá-lo, ele vai voltar bem para as ruas, para as suas atividades, e ele vai morrer posteriormente sem salvação. Então o que o Senhor faz? Fala com ele lá no leito da enfermidade, salva a alma e recolhe. E às vezes nós sentimos, né? O familiar, o amigo vai sentir, mas nós não entendemos o amanhã. E o Senhor, ele está vendo lá na frente. Nós não entendemos, aí choramos, né? Ficamos tristes, mas o Senhor, ele vai ter o melhor. O melhor para ele é aquela alma estar com ele. E tem muitas pessoas que sofrem muito tempo por um luto. Exatamente. E quando assim, a nossa mente de cristão, quando tem essa sensibilidade desse entendimento, a gente sofre, a gente sente saudade. Sim, Eu perdi meu avô recentemente, mas isso conforta. Fica mais leve. Né? Mas é a gente mais vê leve. muitas pessoas amarradas no luto e sofrendo. E como é difícil, e como é fácil, né? Uhum. Parando, ouvindo você falar. Sim. Quando a gente tem esse conhecimento da palavra, esse entendimento, a pessoa até acaba aprendendo a lidar com o luto de uma forma completamente diferente. Eu posso dizer que sinto saudade, né? Mas é exatamente isso. É a gente ter essa sensibilidade de entender que o Senhor vê além da gente. E tem o melhor. Sim. Muitos, claro, estão no leito e Deus vai salvar porque tem um propósito para essa pessoa e de muitas Isso. pessoas que se recuperam e viram servos do Senhor com e têm a vida certeza. completamente transformada, mas tem muitos disso Nem também, todos, né? né? A gente É. às vezes espera um milagre e às vezes o Deus sabe de todas as coisas, já sabe que se der uma oportunidade para essa pessoa, a oportunidade dela não vai ser para o Senhor. E nesse caso, o milagre maior é a salvação. Com certeza. A salvação com da certeza. alma. É que eu tive meio uma experiência quando meu pai também estava internado. Aí à tarde a mulher foi lá e falou se podia fazer uma oração. Eu falei, sim, claro, pode fazer. Aí ela pegou e abriu a Bíblia, né, e leu um versículo lá, tudo. Aí ela falou assim para mim que ia fazer uma oração para ele, que se ele ia apertar a mão dele, que se ele ia aceitasse Jesus. Aí eu falei, amém. Aí ela abriu a Bíblia e leu. Aí ela pegou, depois orou para ele e falou, seu Eliseu, o senhor aceita o Senhor Jesus como seu único suficiente? Aí ela falou assim, se o senhor aceitar, o senhor pisca o olho, ou o senhor aperta a minha mão, porque ele estava sedado, sabe? Aí teve uma hora que ele abriu o olho e fechou. Ela, glória a Deus. Aí ela mandou ficar do lado dele lá, e parece que chegou uma hora que ele queria até falar alguma coisa, mas ele não conseguia, que ele estava sedado, sabe? Aí ela falou, eu vou te perguntar de novo, seu Eliseu, aí o senhor aperta a minha mão? Aí ela falou lá com ele. Aí ele pegou, chegou uma hora, ele pegou e mexeu a mão assim. Aí ela falou assim para mim, glória a Deus, filha. Ela falou assim, você crê que Jesus vai dar a vitória para ele? Eu falei assim, amém. Aí no outro dia, 4 horas da manhã, ele faleceu. Mas ele teve um momento A ali experiência de aceitar o a Senhor. oportunidade. Né? Eu falei assim, tá vendo como é que às vezes se fosse outra pessoa eu ia questionar, né? Mas eu como entendi que era Foi, o melhor para verdade, ele, né? A nossa vida é de constante oração e muitos, uma única oração vai fazer toda a diferença. E não na é? vida dele real. fez, porque no momento ali, finais dele, ele teve o tempo de Exatamente. aceitar ali também, né? Através de uma oração. E assim, nós não estamos falando que o luto é fácil. Não é. Não. Eu tenho certeza que tem muitos aí de casa que pode estar passando pelo luto, sofrendo pelo luto. Eu tenho familiares que até hoje, né, domingo passado foi Dia dos Pais. Né? Nossa, foi muito difícil para eles. Mas que o Senhor possa mesmo consolar o seu coração. Só Ele pode. Não é mesmo? Com certeza. Porque luto não é fácil, é muito difícil, mas a gente entende, né? Compreende, tem um Compreende entendimento, que, né? que quando é o propósito do Senhor, o que a gente quer melhor, né? A pessoa, a garantia de que a pessoa está salva, está com Cristo e viver sofrendo nesse mundo. E isso daí é a diferença de você ser cristão, né? De você ter essa compreensão além da vida, além daquilo que os seus olhos veem, né? Você entender que o Senhor, ele sempre vai ter o melhor, né? Por isso que nas nossas orações a gente tem que pedir para que Deus ele faça sempre a vontade dele.
Porque se o Senhor recolheu, é porque sabia que se permanecesse aqui, talvez ele não iria, né, aceitar. Então o Senhor achou por bem, ainda deu a oportunidade com grande amor, né, para ele, para alguém ir lá falar e ainda recolher aquela alma salva. Então você vê, olha a longanimidade do Senhor, né, de ainda encaminhar alguém, né, ir lá falar, e ele ainda mesmo ali sedado com drogas ali, e ele ainda conseguiu, porque a alma, né, que sente. Então você vê a importância da sua oração, da sua intercessão, a importância do tema que nós estamos discorrendo aqui nessa noite. E para nós finalizarmos agora, o último tópico aqui que a gente quer deixar para você, para sua meditação, para quando você estiver assistindo esse vídeo aí, você refletir, você pensar, você compartilhar com alguém. Uma palavra muito importante que eu quero deixar aqui para nós, cada uma de nós falarmos um pouquinho, é a questão do legado, né? Quando a gente fala, ultimamente está se usando muito essa palavra. Que legado uma mulher de oração ela pode deixar, né? Uma pergunta que fica aí para você que vai ouvir, para você pensar, qual legado você está deixando. Se você morresse hoje, eu vou mais além, então eu vou fazer esse desafio para você aqui agora. Se você que vai ouvir esse vídeo, que vai ouvir essa fala, que vai ouvir essa pergunta, se você morresse agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, e você fosse olhar de hoje, que você vai ouvir, para trás, para a tua vida, qual legado você deixou para os teus filhos, para aqueles que trabalham com você, para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa? Qual é o legado? O que você tem deixado? Olha para trás, faça essa reflexão. Será que você é aquela... Vamos falar agora de pessoas cristãs, né? Será que você é aquela pessoa que está na igreja, mas o seu comportamento não condiz? Será que você está na igreja, mas você não é um bom pagador? Você não é um exemplo na sociedade? Você é aquela pessoa que diz assim, eu me converti, mas o meu braço não, porque eu já vi crente falar isso. Eu me converti, mas meu braço... eu já ouvi crente falar, eu desci nas águas, mas eu deixei meu braço de fora, porque qualquer coisa, eu taco-lhe a mão. Então, assim, como é que você está resolvendo as tuas questões, os seus desafios, os seus embates da vida, do dia a dia? Como o teu adversário te vê? Essa pergunta veio agora aqui profundo na minha mente. Como o teu adversário, eu não estou dizendo que é o teu vizinho, o teu familiar, que às vezes você não vai muito com o jeito dele, o teu patrão, o teu pastor, não é isso. É Satanás, é o dos demônios. Como que ele te vê? Você é alguém que está amando das coisas que ele tem influenciado a tua mente? Ou você é um servo do Senhor que se posiciona e fala, não, a velha criatura já morreu, já está crucificada com Cristo. Hoje eu tenho um procedimento novo, hoje eu tenho um comportamento novo. Qual é o legado que você tem deixado? Como você tem resolvido os teus questionamentos, o teu desafio? Você tem batido boca, você é aquela pessoa que faz escândalo, você é aquela pessoa que, comigo é assim mesmo, eu não mando recado. Porque a gente às vezes não convive com ímpios, que a gente trabalha com pessoas que não são cristãs, eles já logo falam assim, que ainda mais muita mulher junto. Porque eu sou assim, Elaine, comigo eu não mando recado, eu já falo na cara, então assim, você escuta muito isso lá fora, né? E aí quando a gente fala de pessoas cristãs, é uma nova criatura, uma nova vida. Você também está tendo esse comportamento? Agora, se você não é cristão e está ouvindo esse vídeo, aí você vai entender como precisa de uma mudança, né? De dentro para fora. Mas aí quando a gente fala aí de legado, o que se está deixando, né, Jéssica, para a geração? Pode falar, Jéssica. Muitas pessoas acreditam que o legado é a casa que você vai deixar, os carros, as heranças, os bens, né? As heranças, né? Mas para nós que entendemos que o Senhor transforma e muda a nossa vida, não é o material, é o espiritual, né? O legado para mim é meus filhos crescerem e lembrarem, né? Vamos deitar com os filhos dele. Vamos orar, porque minha mãe orava, né? Vamos para a igreja, porque a minha mãe ia. Isso. Então, assim, o legado, para mim, é isso. Eles saberem que, mesmo nos pequenos detalhes, a gente colocava Deus, né? E eles conheceram esse Deus através de nós. Não vou dizer que eu sou perfeita, não. Tem muitos erros. Mas o meu legado é eles saberem que a mãe deles foi uma mulher que buscava, que ensinava. E que mesmo nas dificuldades, sempre colocava o Senhor.
O Caio às vezes brinca alguma coisa e eu já coloco Deus, ele fala, nossa mãe, não sei o quê, mas eu já falo pra quê? Pra ele entender, Treinar, sim, entender e a sempre já importância. pra ele crescer e ter esse temor, né, pelo Senhor. E Exatamente. pra mim o legado é esse. E o seu, Meire? Qual é o seu legado? É, o meu também. Porque muitas vezes só a gente sabe que a gente está ali de joelho orando pelo filho da gente, né? Ainda mais os meus que são adolescentes. Aí tem hora que eles ficam, ai, que mãe, a mãe tudo não sei o quê, a mãe fala que tudo tem. Porque eu fico brava quando eles falam assim, gente, vamos buscar o Senhor enquanto há tempo, né? Vamos buscar enquanto há tempo. A gente fala, vamos, porque Deus está próximo para voltar e vocês ficam aí. Aí eles. Ai, toda mãe fala que tem que ir para a igreja. Toda mãe fala que tem. Porque adolescente é meio daquele jeito, né? Mas só Deus sabe quanto que a gente fica ali orando e pedindo para que Deus trabalhe naquela cabeça, naquela mente, para que venha buscar para ir para a igreja. E Muitos livramentos Com na que vida acontece deles é através das minhas orações, porque né? a gente fica lá de joelho para poder eles verem que a gente está orando, orando e para seguir o ritmo que a gente tem, né? Pegar os costumes que a gente tem de estar buscando e orando para poder ir passando de gerações a gerações, né? Mas também é o que a gente estava falando sobre esperar, né? Uhum. Eu acredito que você ora, às vezes, para que eles venham, para que Sim. Deus. E às vezes Deus já está ali, né, Não, naquele trabalhar dele. no Só coração, ele sabe. não é? E no tempo certo, eu acredito que eles vão reconhecer. Com Porque eles certeza. observam a gente, né? Com Eles certeza. sabem. As pessoas de fora que não são cristãos, eles nos observam e às vezes eles não falam, mas eles sabem. Nossa, a Elaine, que bênção, ela é calma na situação que você comentou do trabalho. Uhum. Acredito que sem perceber você influenciou pessoas ali naquele lugar. Uhum. De pensar, nossa, olha a sabedoria dela, ela não chorou, ela não É. respondeu. Então, assim, a gente tem isso de ser diferente das pessoas. Então, sem perceber, a gente influencia. Então, assim, eu tenho certeza que os seus filhos vê a mudança e as orações no tempo de Deus. Que eles acordam, eu tô lá de madrugada, Sim. de joelho orando Isso, antes de eu ir sim. trabalhar, então, né, já é para poder Claro que é. incentivar e eles verem que a gente tem que orar mesmo pra gente estar firme de pé todos os dias da vida da gente, né? E é bem isso. E a gente ouvia muito essas questões de, as pessoas mais velhas falarem, né? Nossa, eu me desviei dos caminhos do Senhor, ia para balada, ia para barzinho, não sei para onde, para festa, para noitada, e às vezes eu chegava, entrava, tava lá minha mãezinha de joelho dobrado, orando. E às vezes em alguns casos, na grande maioria, hoje nos dias atuais, parece que isso ficou no passado. Então tem coisas que a gente tem que observar, que são os exemplos, as ações, que às vezes nem tanto a gente ficar batendo martelo na cabeça deles, né, seja de quem for, de um esposo que não é crente, de uma esposa, de um filho, né, de alguém que você deseja muito a salvação sobre a vida dele, às vezes é ele ver, meu Deus, minha mãe por tantos anos, tem testemunhos, né, de pessoas que foram do tráfico, pessoas que eram assassinos, que eram traficantes pesados, né, que falavam lá no meio da favela, chegava em casa, minha mãe estava lá de joelhinho dobrado, orando por mim, e aí depois, lá na frente, ele se converte. Aí a mãe, às vezes, já até o Senhor recolheu, mas ficou o quê? O legado. Né? Porque ficou o exemplo. E aí, com o tempo e essa oração, a Bíblia diz que o Senhor, ele recolhe elas, né? Elas são recolhidas. Então, orações que nós fizemos há 20 anos, lá no início da nossa conversão, elas estão guardadas, né? Estão depositadas diante do Senhor. Então, o Senhor, ele não esquece. E às vezes vai acontecer de um filho vir para Jesus, de um esposo, de uma esposa vir para Jesus, 20, 10, 15 anos depois daquela oração. Mas o que aconteceu? Ficou o legado, né? E é isso que a gente quer finalizar aqui para vocês. E eu quero deixar aqui uma coisa muito importante, uma frase que eu deixei aqui, que por fim, no resumo de tudo, talvez ninguém saiba quantas vezes você se ajoelhou. Talvez ninguém saiba, mas Deus, ele sabe. E uma vida de oração, ela pode alcançar uma geração inteira. Então, a sua intimidade com Deus, o seu tempo com Deus, as suas palavras, né, o tempo que você tirou, seja ali um período curto, seja ali um período que você se organizou mesmo e tirou um tempo de qualidade para o Senhor, eu não vou saber, Jéssica, porque foi lá dentro da tua casa. Né? Às vezes nem o Anderson sabe, porque estava trabalhando. Você tirou num dia que você estava sozinha,
Às vezes nem seus filhos estavam, mas o Senhor, Ele viu. Então o Senhor, Ele nos vê, o Senhor, Ele nos contempla. Só que aí essa oração, o poder dessa oração, ela pode alcançar uma geração inteira. Ela vai alcançar os teus filhos. Se Jesus não voltar ainda nessa geração, o Caio vai crescer, vai casar, vai ter filhos, pode alcançar a geração do Caio. Então você vê o peso da oração no mundo espiritual. Então guarde isso para você. Às vezes nem todo mundo, né, vai saber o tanto de vezes que você dobrou os seus joelhos ou que você falou com o Senhor. Mas a sua oração, ela pode influenciar várias gerações. E é isso que a gente queria deixar para você aqui nessa noite. Eu já vou passar para as meninas deixar a palavra delas final aí para nós encerrarmos. Iniciamos o nosso podcast desse ano falando da palavra e agora esse podcast do mês de agosto é sobre a oração. São duas ferramentas extremamente importantes para que você tenha aí uma vida na presença do Senhor, uma vida de busca, uma vida de entendimento, posicionamento, como você, até no vestir, né? Nós, mulheres cristãs, nós temos que ter cuidado com a nossa roupa, cuidado com o nosso corpo. Quando você coloca uma roupa, o que você está querendo mostrar? Para quem que você está querendo se mostrar? O que pode causar uma roupa, você, mulher, que está me ouvindo agora? O que pode causar? Será que a tua roupa que você está vestindo pode despertar um desejo em um homem que às vezes vem na igreja, um homem não crente, um homem está desviado, ele vê o teu comportamento como uma mulher cristã? Será que a tua roupa não está adequada para o ambiente que você está frequentando? Então nós temos que ter esse cuidado aí. Aí você vai observar que a sensibilidade da oração, Mary, ela vai fazer você ter cuidado em tudo. Ah, eu estou devendo lá, é R$5. Ah, mas eu tenho que pagar. É R$5, mas não é meu, é dela. Né? A não ser que se tiver um problema de amnésia, esquecer, mas você saber e fingir que não está sabendo, Deus, ele está olhando teu comportamento. Então não adianta você fazer propósito de oração, campanha de oração, 7 dias de oração, oração até não adianta. Você tem que se posicionar, você tem que vigiar e cuidar com o teu comportamento, com as tuas falas, com as tuas atitudes. Né? O que você está deixando aí? O que você está deixando para as tuas próximas gerações? Como os teus filhos te vê? Te vê como uma mãe que resolve as coisas na oração? Ou te vê como uma mãe que resolve as coisas da forma que ela resolvia quando ela não era cristã? Como tem sido o teu comportamento? Que mudança? O que você tem influenciado para aqueles que trabalham com você? Então eu deixo esses questionamentos e deixo para você aí, tire um tempinho, eu vou até corrigir a minha fala. Tire um tempo de qualidade para o Senhor. Porque tempinho a gente não precisa nem tirar. Que é só você abrir a boca, você fala, Senhor, obrigado. Olha, eu estou aqui, estou falando, Senhor, obrigado. Obrigada por esse podcast, obrigada por esse dia, obrigado pela vida de cada uma de nós que aqui estamos. Ó, eu já orei, eu já falei com Deus. Agora, quando a gente fala um tempo de qualidade, é realmente você se desligar, se desconectar e buscar mesmo ao Senhor. E aí você vai ter sabedoria para fazer as outras coisas que você precisa melhorar. Que não adianta a pessoa estar na casa do Senhor não sei quantos anos e qual é o teu comportamento? É do mesmo jeito? Você não mudou nada? Então tem que rever. Está faltando alguma coisa. É a vigilância? É a oração? Então, que esse podcast possa alcançar muitas vidas. Eu já peço para você, ore por esse projeto do Ministério Petra. Nós, desde o início, sempre procuramos fazer trabalhos, né, que venham de encontro à sua necessidade, venham de encontro à sua vida, para trazer um esclarecimento, para trazer uma orientação, seja através de podcast, seja através de vídeos que já foram gravados. Quantos vídeos, quantos materiais que foram preparados por criança, por adolescente, por irmãs, irmãos, obreiros, pastor, eu. Quantos podcasts das mulheres, dos obreiros já foram lançados aqui? E são coisas que o Senhor está olhando, que vai de encontro a você. O que você está fazendo com essas oportunidades? Essas palavras que têm chegado aí nas suas mãos, nos seus ouvidos. Né? Então, compartilhe, ore por esse projeto, ore pelos obreiros que vão ter o podcast dele também. Todo mês nós temos o nosso podcast, que cada mês é um grupo, na pessoa da Glaucia, na pessoa da Vanessa, e que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, que você possa tomar a melhor decisão para a sua vida, ainda enquanto é tempo. Jéssica. É isso mesmo. E eu acredito, a Elaine falou algo que eu fiquei pensando, quantas orações a gente já não fez que a gente nem lembra mais, né? Então eu te encorajo a você a voltar a orar por coisas que você talvez nem lembre, para que o Senhor possa abençoar a sua vida,
alegrar a sua família e que através desse vídeo, quem saiba, você possa sentir o desejo mesmo de conhecer esse Deus, se você já é cristã, de acender a chama novamente, né? Que esse podcast não passe despercebido por você, que você venha mesmo se achegar a Deus, voltar a orar, voltar a ter intimidade, e a gente agradece porque a gente se dedica, a gente tira o nosso tempo, a gente prioriza o nosso podcast para estar aqui, porque eu tenho certeza que se uma pessoa assistir e ter a vida transformada e sentir o desejo de orar, já alegra o nosso coração, imagina o do Senhor. Né? E eu já agradeço também as meninas que estão aqui, que se dedicaram, e vamos para o próximo. Amém? Isso aí, Meire. Eu também quero agradecer a Deus por mais oportunidade, né? E que vocês também possam continuar orando, buscando cada dia mais, que essa palavra, cada palavra que foi falada aqui, possa tocar no coração de cada um de vocês. E não desista de orar. Isso. Que tenha fé. Que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês, né, que tem estado aí conosco nessa empreitada, nesse desafio. Que Deus abençoe poderosamente. E nos encontramos aqui no próximo, lá em novembro, gente? Novembro, olha só, porque mês que vem é da Glaucia, o grupo da Glaucia, e o outro mês é da Vanessa. E nós voltamos em novembro, mas que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Também quero agradecer a vida do evangelista Fábio, que está sempre ali na técnica de som, como dizia o povo antigamente, cuidando ali da live, da gravação, da questão da mídia. Que Deus abençoe poderosamente. Tem tirado também esse tempo para estar aqui gravando, organizando tudo para nós. Que Deus abençoe poderosamente. E guarde isso no seu coração. Também quero já divulgar na pessoa do nosso pastor. Na verdade, eu nem até ia falar, acabei esquecendo, né? Que a gente tem. Eu falo Jéssica e falo Meire, e às vezes eu não falo meu nome, né? Eu sou Elaine, para quem não me conhece, esposa do pastor Everton, pastor aqui desse ministério, e já quero deixar o convite para você, para os nossos cultos nas quartas-feiras, que é a partir das 19h30, um culto de ensinamento, um culto onde nós temos aprendido muito sobre fé, sobre colocar a nossa fé em ação, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, para nós não vivermos uma vida natural, mas nós adentrarmos ao mundo espiritual e crermos, né, que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, venha você também fazer parte desse grupo de pessoas que estão aqui aprendendo, crescendo espiritualmente. Aos domingos temos o nosso culto da família, que é às 18h30. Às 18 horas a igreja está de portas abertas para você que gosta de orar, que gosta de vir falar com o Senhor mais cedo. E às 18h30 inicia o primeiro louvor. Venha buscar o Senhor. Talvez você estava esperando só um convite. Então, o convite está estendido, feito. Aguardamos vocês aí no domingo. Que Deus abençoe poderosamente. E até o nosso próximo podcast. Que Deus abençoe. Ministério Petra, edificando vidas sobre um fundamento inabalável. Deus abençoe.